Tudo bem, é um prazer muito grande para o especial de aniversário de Telêmaco Borba, 60 anos da nossa capital do papel. Alegria na primeira entrevista aqui com o Dr. André Coraiola, assim como em outros momentos você tão queridamente participou, dando a sua opinião, falando do IDF, você também como presidente do Conselho de Saúde que é aqui da cidade, mas hoje especificamente estou falando com o filho lá de Hamburgo, mas que é de Telêmaco e que tantas contribuições você e sua família nos trouxeram e nos trazem. 60 anos de aniversário, especial tal qual a data, é especial falar contigo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Domenech. Como sempre, é um prazer poder falar para você, poder falar para as pessoas numa data especialmente diferenciada, que quando o seu município, o município que você reside, que você tem pertencimento, completa 60 anos. Então, lhe agradeço pela primazia do convite. Imagina. E vou procurar colaborar com as respostas da melhor maneira possível, Berek. Valeu! Que joia! Doutor André, o que eu fiz, se você me permite? Como se trata de uma comemoração especial, de uma entrevista para um evento que não são todos os dias que se comemoram 60 anos, eu me dei a liberdade de, hoje sim, colocar uma pauta aqui para nós. Tudo bem? Sem dúvida. Conte uma coisa, qual a contribuição da família Coraiola à TB? Sabemos e somos gratos, não é? A tudo que vocês têm para com a gente, que deram para nós. Mas nós queremos deixar você à vontade para termos a sua própria avaliação. Fique à vontade. Vou falar da família, né? Obrigado pela pergunta. Fico até satisfeito com a pergunta. Eu acho que a nossa família é operativa na cidade. Estamos aí a quase a idade da cidade, né? Me recordo quando eu era bem pequeno, eu sou de 71, a cidade é um pouquinho mais velha do que eu, né? Mas muito pouco. E o pai e a mãe vieram para cá por uma escolha deles. O pai acreditou na Klabin, né? Veio e foi o único emprego da vida dele. Olha, né? que legal. Se aposentou, ainda continuou trabalhando lá até morrer. Seu pai veio de Castro também? Não, meu pai era de Curitiba. De Curitiba. A família da mãe era de Castro. E a mãe veio com ele, né? Ele então desenvolveu toda a tecnologia da fábrica, foi o primeiro engenheiro químico do grupo, né? Ajudou a alavancar a companhia, sem dúvida nenhuma. E a mãe junto foi professora aí por mais de 30 anos, eu acho que mais de 20 mil, 30 mil pessoas passaram pelas aulas de minha mãe, aula de biologia, né? Foi diretora do colégio, vice-diretora do colégio Manuel Ribas, eu estudei lá e fui aluno dela, né, do primeiro dia do ensino fundamental até o último dia do ensino médio, né? E minha irmã médica, né, clínica do rim, e eu advogando, né, durante 28 anos. Depois, né, acabei por me dedicar ao hospital e somos o hospital da cidade, toda a região. Atendemos ricos e pobres, sem distinção. Então, acho que nós temos alguma importância, né, por menor que seja, mas talvez uma importância qualificada, em que eu não tenho qualquer receio, né, de afirmar, porque me sinto pertencente a Telêmaco Borba, acabei escrevendo a história do município, me eternizei com o livro e eternizei todas as pessoas Com certeza. que fizeram parte disso. Então, comemorar 60 anos de Telêmaco é comemorar a própria história da minha família. Obrigado pela pergunta. Então, não por isso, se você me autoriza, neste momento, estou colocando aqui a foto da Dona Mariazinha, tá? Que eu tenho um orgulho, aquele bom orgulho, de ter tido ela como minha amiga e uma pessoa formidável que sempre foi e estará no coração da nossa cidade, tá bom? Obrigado. Doutor André, se o senhor fosse detentor de um poder imediato de dar um presente de aniversário a Telêmaco Borba no dia 21 de março, qual seria esse presente? Que pergunta, hein, Uberek? Essa é uma pergunta, se eu tivesse poderes absolutos, Absolutos. eu acho que, primeiro, né, talvez se eu tivesse poderes divinais, Demais. né,
eu acho que eu colocaria de volta certas personalidades, né, naquelas cadeiras faltantes de um 31 de dezembro, de um Natal. Né? Eu acho que a cidade ela perdeu muito do seu estofo moral, da sua reserva moral, muitas perdas realmente que a gente deveria ter aproveitado melhor essas pessoas. Hoje olhando para trás, olhando num túnel do tempo, realmente, se você fosse em poderes divinais, talvez colocar de volta nas cadeiras devidas algumas personalidades que você perderam, né? Mas se forem poderes absolutos, então somente poderes humanos, né? Talvez, se me fosse dado realmente essa possibilidade, de fazer com que as pessoas fossem mais solidárias com o cotidiano da cidade. Tá? A gente percebe uma população significativa, né? Nós somos polo regional, e as pessoas elas fazem muito pouco esforço, né, para desenvolver o coletivo urbano, assim, no contexto de participar, e são muito críticas, muito opinativas de forma negativa, no contexto de realmente não se interessar pelas coisas da cidade que refletem na qualidade de vida de cada um, né? Então, se as pessoas fossem mais solidárias e participassem do coletivo da cidade, participassem dos conselhos, tem vários conselhos, conselho de ação social, conselho de saúde, conselho de cultura, conselho da comunidade. Participar de conselho é participar ativamente da vida do município, da vida da cidade e do destino das pessoas. Então, se eu pudesse, eu acho que eu gostaria de pedir nesses 60 anos que as pessoas se interessassem mais, né, em ser solidárias e principalmente solidárias com o cotidiano da cidade. Claro que hoje o contexto aqui é moderado no sentido de críticas, no sentido disso, daquilo, mas de repente aquelas mesmas pessoas que vão para as redes sociais, logo que são determinados algumas iniciativas dos conselhos, vão lá para reclamar, mas essas pessoas não se colocaram com o seu nome à disposição para fazer parte da chave. E você falou de redes sociais, acho importante também colocar o seguinte, né? Eu acho que as pessoas estão se colocando dentro de HD, né? E não estão usando as redes sociais para a real finalidade, que é se comunicar. Ali vira uma rede de lamentação, de reclamação e de crítica, como se o ambiente virtual pudesse resolver alguma coisa, né? As pessoas só resolvem seus problemas quando buscam olho no olho, dentro de uma lealdade, dentro de uma clareza, expor seu ponto de vista e debater seu ponto de vista e fazer valer seu ponto de vista, se você tiver realmente dentro de uma lógica de realidade. E a gente vê esse pessoal dentro do mundo virtual e aparecendo de bonito, na verdade, numa grande depressão, né? num grande problema, num grande enrosco, muitas vezes. Então, não é uma crítica, é uma mera constatação de realidade, mas enquanto as pessoas realmente não se solidarizarem fisicamente, claro, nós estamos aqui juntos, sim, conversando, muito pouca coisa vai ser resolvida, viu, Beck? Doutor André, como o senhor avalia que Telêmaco está hoje quanto ao progresso intelectual, cultural, pela população do Paraná? Eu acho que Telêmaco é muito conhecida, tá? Ao longo dos seus 60 anos, de emancipação política, né? Ela realmente tomou um contorno bastante volumoso, mas eu ainda acho que Monte Alegre ainda continua um pouco mais conhecida do que Telêmaco Borba. Eu tenho essa impressão. A cidade da Clabinha ainda impera de uma maneira muito forte. Mas eu diria assim que Telêmaco ela está dando passos largos. Passos largos. Hoje, se você me perguntar, qual foi a sua pergunta, do ponto de vista intelectual e cultural, eu acho que lento, certo? Mas do ponto de vista esportivo, eu realmente vejo grandes saltos. Então, você pega, por exemplo, né, Anderson Valério. Excelente. Certo? Você pega Gabriel Fly. Danilo Rodak, são expoentes esportivos. Você pega o atleta olímpico ou paralímpico, que é o Eric Tobera, certo? Você vê medalha de bronze, medalhista paralímpico, né? Então a gente nota, né, nomes
expressivos. O grande nome do esporte hoje talvez tenha se tornado maior do que o cama, que faz parte da nossa história, mas da nossa história lá do passado, né? Muito mais distante, muito mais impessoal. É o nosso amigo Thiago Kozlowski, certo? Filho do Branco, lá de Monte Alegre. Eu acho que são presentes que Telêmaco Borba ganha nos seus 60 anos e reconhecer seus melhores cidadãos do esporte, que são realmente sensacionais, diferenciados e que merecem ser amplamente reconhecidos. Quando o senhor falou no esporte, eu entrevistei, não faz tanto tempo, o Ciro Taleb Júnior, que está lá na ESPN também. Telêmaco Borba. É isso. Então eu acho que nós temos muitos nomes. Do ponto de vista intelectual, eu ainda acho que a cidade é muito acanhada, né, na formação de mão de obra. Isso talvez seja uma das pouquíssimas falhas da Klabin. Não é crítica isso, é uma mera constatação. No contexto realmente de desenvolver algumas atividades que não digam necessariamente respeito à indústria, certo? Eu acho que existe muito espaço aqui em Telêmaco para profissionalização de jovens e adultos, né? E que a gente precisa que aconteça, que é um polo madeireiro, né? Eu sou um cara que, se tivesse uma escola de marcenaria, ia ser aluno. Eu tenho uma verdadeira paixão por isso, né? Acho que tem diversas oportunidades de agro associadas realmente à silvicultura, que ainda realmente não foram muito bem vistas ou não foram ainda muito bem analisadas. Mas eu diria assim que vai além do Senai, certo? Vai além das engenharias. Eu acho que a gente precisava simplificar um pouco essa questão da educação, certo? Não digo educação superior necessariamente, mas educação técnica, porque isso são cursos de menor tempo, que produzem uma mão de obra razoavelmente bem remunerada e que dão respaldo ao comércio, que dão respaldo à indústria, que dão respaldo aos serviços, né? E ensinar realmente as pessoas como ser empreendedoras. Parece fácil, mas não é. Ser empreendedor é ter noção contábil, é ter noção fiscal, é ter noção de mercado, é ter noção de um monte de coisa que não se adquire assistindo o TikTok, certo? Então, são coisas que realmente precisam ser vistas. Eu acho que seria o futuro da cidade muito premiado nos próximos 60 anos, vamos assim dizer, se houvesse realmente um olhar meio biônico para coisas de talvez menor importância, de uma maior facilidade pedagógica, de um olhar assim para o enriquecimento das pessoas, dentro das ambições das pessoas. Não adianta você vender educação enlatada para quem não quer comer determinado tipo de educação, não é isso? Realmente abrir um leque maior de possibilidades, não necessariamente com foco em indústria, mas para as pessoas realmente terem melhores objetivos e maiores potencialidades, fazer uso das suas potencialidades de uma maneira mais digerível do ponto de vista delas próprias. Só gostaria aqui de acrescentar, não é hoje a nossa Braspair, também a Quimira, que são nomes assim, expoentes também, que levam o nome de Telêmaco Borba. Sem dúvida. Muito avante, né? Aí, encaminhadas aí a partir do progresso e do orgulho que nos dá a Klabin. São todas indústrias e empresas de ouro, né, que nós temos aqui em Telêmaco com a maior gratidão de existirem, e lamentamos que outras não existam aqui, exemplo da Tetra Pak, que acabou se instalando em Ponta Grossa, mas se fosse o caso de existir aqui a Tetra Pak, seria realmente uma outra cidade hoje. Uma questão que também não é crítica, mas mera né, constatação, observação. E com todo o amor que eu tenho pelos meus vizinhos de Ortigueira, mas eu preferia que o Puma fosse aqui em Telêmaco. Não sei por que também, né? E espero até que a Klabin, ao desenvolver, né, o seu parque tecnológico, aumente o Monte Alegre, desenvolva alguma outra coisa aqui dentro de Telêmaco, porque, querendo ou não querendo, todos os problemas sociais e demandas comerciais e demandas logísticas do Puma acabaram recaindo aqui em Telêmaco. Com certeza. Né? Então, nada mais justo que se desenvolva em Ortigueira, já está lá, eu acho que tem que andar.
Mas 60 anos de Telêmaco, você fica me perguntando o que eu penso, eu acho que Telêmaco merece mais. Quem sabe um Puma 3 aí, né, e Telêmaco esteja no contexto, né? Tenho certeza que uma hora vai acontecer. Vem cá, eu tenho que falar em progresso, se eu não falar do IDF, dá aí uma colherzinha de chá. Não, colher de chá não, Bereca, você está aqui no IDF gravando essa entrevista. Claro que foi uma forma carinhosa de falar a questão da colher de chá. IDF é um expoente para Telêmaco, fique à vontade. O IDF é o IDF, é o Hospital de dimensão regional. São 250 funcionários, 60 médicos, atendemos 300 mil pessoas, atendemos o plano de saúde da Clabin, né? Atendemos a urgência e emergência, SAMU regional, os bombeiros, atendemos o SUS. Né? É interessante as pessoas perceberem isso, a importância do hospital da cidade, porque o SUS ele é subcusteado há 20 anos. Certo? Se nós atendemos pobres aqui de Telêmaco e região, pobres ascendidos que não têm condição de ter um plano de saúde, é porque nós atendemos o plano de saúde. Então nós nos utilizamos dos recursos auferidos com a prestação de serviço de plano de saúde para custear o SUS. Então vamos pensar assim, se é uma região operária, se é uma região clabiniana, né, a grande maioria, né, desses operários são aposentados hoje. Né? O que os novos hoje têm de plano de saúde, os antigos clabinianos têm de SUS. Então, na verdade, é uma geração ajudando outra geração, essa é a minha visão do negócio aqui. E nós não discriminamos ninguém. Ninguém. E não desassistimos ninguém. E às vezes somos desassistidos, às vezes somos esquecidos, mas a gente não esquece de ninguém. E também não guardamos mágoa de nada. Se não nos serve, tocamos adiante o nosso barco do mesmo jeito, como sempre tocamos. E segunda-feira retrasada, fiz 10 anos aqui no IDF. Olha que ótimo. Né? O IDF faz 10 anos também, dia 1º de abril. Dia da mentira, mas é... Aniversário do site americano de aniversário do IDF. Do IDF, dia 1º de abril. Que legal. Né? Então a gente está muito contente com o que está acontecendo, um hospital pujante, com os problemas de todos os hospitais que atendem o SUS, mas ciosos da nossa responsabilidade social e ciosos de sabermos que há socorro sempre em nossa direção quando precisamos. Então a gente fica muito feliz com o que vimos, e 60 anos de Telêmaco corresponde mais ou menos a 60 anos da existência do hospital, 10 anos da existência do IDF, e eu não poderia estar mais feliz realmente com o que eu vejo hoje, porque 10 anos aqui é uma vida, meu amigo. Eu sou gênio com o Berecando, com o IDF. Gênio. Que legal. Olha, estamos falando da história do Telêmaco, então vou fazer aqui uma brincadeira. A única tristeza que eu tenho com o IDF ainda, a casa de saúde, era que toda criança tem relutância em vir ser internada a ter medo de injeção, quase que todas. Especialmente na minha época de criança, há 40 também injeção que era dada naquela época. Aí a minha mãe falava que vinha passear aqui na minha madrinha Cida, você conhece a dona Cida, que mora próximo aqui, uma alma caridosa, maravilhosa. Com a alegria de vir na madrinha Cida, nós vínhamos se internar. Porém, a hora que a mãe atravessava a rua, que nós íamos para o lado do hospital, a madrinha Cida, na verdade, foi usada para que a gente viesse ser internado. E graças a Deus, Casa de Saúde, hoje, IDF, cuidando da nossa saúde. Sim, você veja, né? Existe o ideário coletivo, né? Das pessoas realmente terem diversas emoções com relação ao hospital da cidade. Todos têm uma história. Todo mundo tem história. Então, do mesmo jeito que teve gente que teve muito boa impressão do hospital, porque veio aqui, passou por uma cirurgia bem sucedida, ouviu os filhos nascendo, os netos nascendo, né? Tem outras que guardam péssimas recordações porque vieram acompanhar a morte de um parente, né? Ou porque... Então, o hospital é um coletivo de emoções muito grande, e a gente não pode pedir exclusividade de opinião, uniformidade de opinião. A gente só pede uniformidade de respeito. Isso é ótimo. Porque, querendo ou não querendo, quem está me ouvindo, sabe que a hora que precisar, companheiro, o IDF vai estar de portas é abertas. aqui que nós vamos estar com as portas abertas, estendendo a mão a vocês. Tanto que o merchan do Oberec, quando eu coloco ali apenas na homepage, queremos a sua saúde, mas se precisar, o IDF está à sua disposição. Sem dúvida. Tá? Doutor André, Telêmaco Borba, em sua opinião, valoriza com certeza
as pessoas que deram sua contribuição à cidade, sejam as vivas ou as já falecidas? Que pergunta, hein? Olha, eu quando pesquisei história para escrever o livro, né, Capital do Papel, eu tive muita dificuldade. Sério? Para localizar a história das pessoas da cidade. Então isso me leva a acreditar que a cidade não tem uma tradição oral de valorizar, né, uma tradição escrita de valorizar seus antepassados. Né? Até porque é uma cidade muito recente, uma cidade de 60 anos. Né? Então, ao contrário daquelas pessoas mais antigas, né, que estão estabelecidas comercialmente aqui em Telêmaco, né, desde os primórdios da cidade, ou dos primeiros clavinianos, lá na década de 60, na década de 70, né, você vê que a maioria das pessoas foi embora de Telêmaco. Né? Então, aquela reserva moral que deveria imperar, aquela sociedade mais ativa, aquela elite, assim dita, né, não uma elite econômica, mas uma elite crítica, uma elite opiniática, ela mora em qualquer lugar, menos em Telêmaco hoje. Da minha geração de Monte Alegre, da minha geração aqui de Telêmaco Borba, não sei se tem 20 que permaneceram aqui. Né? E vou dizer, né, quem foi embora daqui sentiu falta. Com certeza. Você perdeu no mundo. E quem ficou aqui se projetou. Da minha geração ainda se projetou. Né? Então eu diria para você que, do aspecto do meu ponto de vista, as pessoas do passado são muito mal valorizadas, muito pouco lembradas, e as pessoas do presente são muito criticadas, porque o pior lugar para você prosperar na sua vida é o lugar que você nasceu, Beré. As pessoas conhecem a sua família, você eventualmente cometeu erros, até hoje você é lembrado, às vezes, por algum erro que possa ter cometido, e as pessoas enxergam os outros com um certo preconceito, com um certo deboche, e esquecem que o tempo passou, que as oportunidades aconteceram, que as pessoas evoluíram, e aí um enxerga o outro ainda como se fosse criança, né? Então eu digo assim, que a gente aqui em Telêmaco não basta ter pele, tem que ter couro. Né? Telêmaco é um lugar assim um pouquinho complicado do ponto de vista assim de um olhar para o outro, se reconhecer como alguém que trabalha em prol de uma comunidade e que empurra realmente um peso extraordinário. E às vezes é visto como uma formiguinha do sistema e na verdade às vezes é bem maior do que isso. Então eu sou um cara que aprendi a não subestimar ninguém. Ninguém. Muito querido por todo mundo e todos sabem disso. Obrigado. Doutor André, só lembrando que eu estou aqui com uma cola aqui. As empresas são as responsáveis por possibilitarem chegar o pão na mesa da população. E em TB, você acha que hoje a cidade está dando mais boas-vindas a elas ou nem sequer as oportunizando de aqui investir? Não, oportuniza sim. Talvez a cidade seja menos procurada pelas empresas do que deveria ser, né? Se estivesse um pouco mais perto da rodovia do Café, com certeza, né? Isso sem qualquer desprestígio ao município do Imbaú, que é nosso irmão, né? Mas talvez o grande erro político, né? de alguma gestão que ele tem na Telêmaco foi ter sido permitir, né, a emancipação do distrito, né, do Cirol, lá do Imbaú, né, que era realmente a nossa ligação mais importante com o eixo rodoviário central do estado. Né? Então, lógico, eu falo isso sempre em teoria, com ilação, sem qualquer crítica, sim, todos mas erros históricos. As margens, elas têm essa. Mas erros históricos acontecem e talvez o maior erro político, o maior erro estratégico, politicamente falando, da história do município de Telêmaco Borba, tenha sido abrir mão do então distrito do Imbaú, que era realmente a nossa ponte territorial com o restante do estado. Doutor André, eu gostaria que o senhor fizesse um raio-x olhando daqui a 20 anos os aspectos econômicos, tecnológicos, culturais e de bairrismo, ou seja, do amor, não é, do povo à cidade, como estarão em Telêmaco Borba? O que uma cápsula do tempo com desejos hoje, se fossem depositados a Telêmaco, seriam
realidades e realizados se ela fosse aberta em 2044. Você resolveu fazer pergunta né, de mentalidades assim, quase que extraterrestres aí, né? Não tem o dom da mediunidade, né? Eu gostei, olha. E nem, né? Mas veja, como é que eu enxergo o Telêmaco daqui a 20 anos? De repente nós teremos assim, igual, por exemplo, Pindamonhangaba, Taubaté, nós teremos vários conjuntos residenciais aqui, chegando a Telêmaco há 20 anos. Não. Telêmaco vai crescer para cima, Olha que certo? Ela está cercada por reflorestamentos, por áreas próprias da Klabin. Ela não vai se expandir muito assim, em dimensões horizontais, isso não vai acontecer. Ela vai crescer para cima, verticalmente, com prédios, né? E eu acredito que daqui a 20 anos, que eu lembro de Telêmaco há 20 anos atrás, certo? Nós estamos tão mais avançados hoje do que há 20 anos atrás, que é assustador. Então, nessa velocidade de crescimento e desenvolvimento das coisas, talvez daqui a 20 anos você possa falar de uma cronologia de 200 anos no nosso tempo. Olha que interessante. Tal avanço. Tal será o avanço, né? Nanotecnologia da Klabin, né? Os novos produtos que vão ser feitos aqui, os interesses que vão ser depositados na cidade, até em função dessa criação de tecnologia, a necessidade das pessoas evoluírem no seu aspecto intelectual. Daí sim, aí vai chegar naquela pergunta que você me fez, de olharem para o passado como um exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. Porque quem não conhece o passado erra muito. Com certeza. Vive muito mal o presente e não consegue planejar o futuro, porque incorre sempre num ciclo de errar novamente, sem aprender, olhando para trás. Certo? Então, daqui a 20 anos, vai ter carro voador. Já está tendo hoje. Certo? O Elon Musk lá está trabalhando. E olha, assisti uma entrevista do Elon Musk esses dias atrás, diz que vai ter que ter como é que é essa? Um custeio universal para as pessoas. Todo mundo tem que receber para não trabalhar daqui a um tempo só para se manter, porque tal vai ser realmente o desenvolvimento da robótica, que as pessoas vão acabar eventualmente se tornando pessoas, não digo todas, né? É lógico que não é possível, mas a pobreza ela é decorrente de um aumento populacional desenfreado, como a gente vê em muitos lugares. E então várias políticas que devem ser adotadas, né, de controle de natalidade, de capacitação, de custeio das famílias, né? Tem coisas que né, os governos de esquerda fazem que a gente tem que tirar o chapéu, porque não há outra alternativa, né, para ser feito. Também discordando de um monte de coisa também de governo de esquerda, mas eu acho que 20 anos para frente poucas coisas estarão no lugar aqui em Telêmaco, certo? Na paisagem urbana, tudo renovado. Você vê hoje aqui, que uma cidade assim, de 60 anos, então com construções muito precárias, né? Tudo demolido e reconstruído. Você viu? Veja a Avenida Paraná. Não parece que está em Telêmaco? Não. Você vai lá na Klabin, tá? Mesmo perfil que era há 60 anos atrás, há 40 anos atrás, certo? Não vai, 20 anos, está tudo demolido aquilo que é construção de fachada antiga, e vão levantar os prédios lá, e vão mesclar o comercial com o residencial, todo mundo quer morar perto do comércio, do serviço. Então, eu acho que daqui a 20 anos... vai ficar legal. A gente, se estiver vivo... vamos presenciar coisas muito nós legais. Vamos ver coisas realmente sensacionais. Eu digo para você, daí o pessoal lá do empreendimento que brincando, tá? Que manda o cachê aqui para o Americana, aquele primeiro prédio que nós teremos, onde a entrada da garagem do subsolo, ele está na esquina e virará ali perto da Moio. Aquilo ali já é para Telêmaco com uma construção alvissareira, né? Nem tanto no número de andares, mas pelo subsolo dele pegar aqui na horizontal e
curvar-se. Então, para nós, já a gente olha aquilo ali, a gente consegue Você vislumbrar. veja, Beré, que assim, ó. Sabe do qual eu estou falando? Sim, sim. É uma construção de Ponta Grossa. Isso. Né? Então, o que acontece? A cidade, daqui a 20 anos, vai ter menos gente do que tem hoje. Uhum. Bem menos. Estávamos com 80, agora estamos com 75. Não, e tomara que diminua. Diminua. Não é bom uma cidade com uma população muito grande. É bom uma cidade com população pequena, rica com população pequena. Que você consegue fazer um investimento nas pessoas de uma maneira mais direta. Então, eu acredito assim, Uberec, que além da diminuição populacional, nós vamos ter um crescimento da região central da cidade para cima, certo? Movido por diversas questões, sejam questões sanitárias, sejam questões de água e esgoto, sejam questões de saúde. Né? As pessoas, elas têm que estar mais próximas dos serviços públicos. Excelente. Certo? Então, e veja, as populações, né, que moram em bairros, tirando esses novos bairros que estão muito bem desenvolvidos, aqueles bairros mais antigos, eles tendem a melhorar muito, a migrar de determinados bairros mais mal estruturados para, né, com as pessoas prosperando para bairros mais desenvolvidos ou para o centro da cidade. Então nós vamos ver realmente, eu consigo antever mudanças, assim, do ponto de vista urbano, muito grandes. Então daqui a 20 anos, vou puxar o fôlego, certo? Porque Telêmaco será completamente diferente. Nós vamos olhar do outro lado do rio, não vamos mais enxergar reflorestamento lá daquele lado de Monte Alegre, vai ser uma fábrica inteira por cima, por baixo. Uau. Tem o aeroporto de harmonia, né? Eu acho que o desenvolvimento de Monte Alegre para aquele lado do aeroporto, essa questão aqui do Puma, vai estar exponencialmente maior, muito mais independente de Telêmaco do que é hoje, porque vai prosperar a Ortigueira muito rápido. Daqui a 20 anos, Ortigueira, você não vai nem saber o que é mais, tão desenvolvido que vai estar. Então, o Ortigueira, como é menor, tende a desenvolver mais rápido. Não tenha dúvida, é o que está acontecendo. Comento com o prefeito Ari, quando eu entrevisto, a cidade que saiu do segundo ou terceiro do maior, do mais baixo IDH do estado, hoje está quase superando e se crescendo muito. Sem dúvida. Doutor André, qual seu grau de incômodo quando em rodas de conversa amigos de outras cidades se referem à cidade de Telêmaco como Texas Borba? Hoje você está. Eu fico bravo quando isso acontece. Hoje eu tô piada. Mas é assim, olha, tal da Texas Borba, cara, certo? Você pega o Texas, que é o estado americano, pô, onde aconteceu bang bang, de mexicano com índio, de mexicano com americano, né? Então, o Texas é a síntese da violência, vamos assim dizer. É o estado mais armamentista que tem nos Estados Unidos, né? E a gente olha para Telêmaco, quando a gente ouve falar de Texas Borba, se for no meio de uma cerveja, certo? Ainda vai. Vamos dar risada, porque nós temos que reconhecer certas coisas óbvias aí, né? Ainda impera uma certa violência, meio que desmedida, aí, talvez até por falta, né, de um pouco mais de empregabilidade, de interesse, né, da juventude que ainda está lidando com droga, daí a droga realmente faz com que aconteça uma violência fora do normal. E outra, como é que se explica, certo, para um jovem, certo, que ele tem que sair às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã de casa, lá para o distrito, muitas vezes, receber um salário de R$2.000, trabalhar duramente, voltar para casa no final da tarde cansado para no outro dia fazer a mesma coisa, em detrimento de um outro que está traficando aí, que ganha em 2 horas o que ele leva um mês para ganhar. Quer dizer, tem que mudar essa mentalidade, tem que mudar essa visão cultural das coisas e colocar a cidade num prumo. E isso não acontece da noite para o dia. Quantos anos eu fui secretário aqui em Telêmaco, fui secretário 8 anos com o doutor Eros, você sabe a dificuldade que é enfrentar todas essas questões que nós estamos aqui falando, certo? Então fala em vídeo, a dinâmica é diferente hoje. 20 anos é
200 anos de hoje. Então nós estamos falando de 200 anos para frente em 20. Talvez daqui a 20 anos, com a demanda, com a necessidade da população em se renovar, em se recriar, talvez isso seja muito mudado para frente. Doutor André, você me permite, quando em um determinado momento a sua resposta, eu jogar a sardinha aqui para o lado do americano. Você falou que as notícias, elas circundam quando violência e tudo mais, o Texas Borba. Eu fiz uma cobertura do Alegra-te, foi o Carnaval Cristão, que nós tivemos aqui em Telêmaco. Eu tive no Alegra-te cerca de 6 compartilhamentos da matéria. 6. No mesmo dia, ou na mesma época, uma jovem foi encontrada morta, que Deus a tenha lá em bom lugar, os familiares. 250 compartilhamentos da matéria deste momento triste desta jovem. Isso retrata um pouco aquilo que está inserido em nós, algo que eu não gosto de usar. Isso retrata um pouco da Texas Borba? Retrata a Texas Borba, certo? É a realidade holocaustica do lugar, é a valorização da violência, da má notícia. Não deixa de ser uma notícia, mas é uma notícia ruim. Não estou dizendo que é uma notícia incorreta, é uma notícia ruim. É uma das poucas cidades que eu conheço em que o obituário do dia, né, sai em rede geral, né? É uma coisa. Nós temos complexo de finitude aqui em Telêmaco, de vira-lata e de finitude. E a gente não deve pensar nem pequeno e nem na morte. São duas coisas muito negativas, certo? Eu acho que até poderíamos fazer o contraponto. Vai ver aquela informação triste, veja as edificantes também. Mas tem poucas edificantes, porque quando a gente vive, né, uma realidade de caos, em que as pessoas passam a demonstrar interesse pelo fantástico, pelo extraordinário. O extraordinário é o acidente, o extraordinário é o sinistro, o extraordinário é a morte, o extraordinário... Nós temos que ter interesse pelo ordinário, vamos assim dizer, que é o dia a dia da comunidade, que é a prosperidade da comunidade, e do extraordinário quando acontece, que são as conquistas das cidades, conquistas esportivas, conquistas culturais, as conquistas empresariais, conquistas de saúde, as conquistas de verdade, certo? Porque o que acontece, Uberec, a gente vê, né, a notícia correndo, mas é notícia chulé, certo? Se a gente fosse realmente pesquisar uma notícia de verdade, teria muito mais, muito mais. Tem muita gente querendo falar e contar e dizer e apresentar novidades à comunidade, muitos são desconhecidos, né? Então a gente fica banalizado por um bombardeio de notícias, mas posso lhe garantir que não vai muito tempo isso. As pessoas realmente que se entretêm com esse tipo de notícia, muitas delas são fadadas a virar notícia equivalente. Esse que é o... Então, daí perdem importância no contexto histórico da cidade. E, virtuosamente, a gente tenta andar dando rumo para as coisas, sendo mal compreendido, muitas vezes criticado, mas fazendo o nosso papel. A gente faz o nosso papel. Então é por isso que com 60 anos, eu posso dizer que eu tenho orgulho do que eu faço, eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. Sim. Não tenho inveja das pessoas. Excelente. Sou satisfeito com o que eu tenho. Não é muito, mas eu sou satisfeito com o que eu tenho. E sou cioso da minha autorresponsabilidade, né, nesse nosso ecossistema de saúde aqui em Telêmaco. Com certeza. Então, eu sou muito grato a Telêmaco por tudo que eu tenho, pelas oportunidades que a cidade me deu. E poder comemorar contigo aqui 60 anos da cidade, junto com um amigo meu aqui, que é você, Uberec, é realmente dizer a quem nos assiste que deve apostar na cidade. Muito bem. Neste momento, só lembrando que eu optei por fazer a gravação da entrevista com quase 30 dias de antecedência, justamente, não é,
para me sentir. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Então, para mim, apreciar esse conteúdo maravilhoso da sua conversa. Tá? Obrigado. Então, estamos gravando hoje o aniversário do Mirecando no dia 1º, gêmeo, fiquei sabendo hoje, com o IDF, 10 anos, no dia 1º de abril, não é mentira, teremos aí o stand-up no dia 6, também o lançamento do livro com o mesmo nome de Jornalista Jornaleiro, né? Só estou lembrando, colocando aqui uma lembrança disso para vocês, tá? Todo mundo na Casa da Cultura. Minha irmã falou assim, mas você foi muito ousado, filho. Amor de irmã, né? Amor, preocupação, muito ousado, Casa da Cultura. Falei, filha, vamos lá, se Deus quiser vai dar certo. Ousado nada. Né? É lá que é a Casa da Cultura de Telêmaco Borba. É lá. É o único lugar de verdade que importa para alguém se apresentar sendo visto aqui em Telêmaco. Obrigado, querido. Obrigado. Doutor André, finalizando essa conversa, novamente agradecendo pelo carinho. Não quero assim ser retórico, mas a nossa relação de amizade ela ficou muito forte no advento de eu ter conhecido sua mãe, Dona Mariazinha. Deixar aqui todo o meu carinho à nossa querida Evelyn, sua esposa. Gente, o que é aquilo? Aqueles álbuns fotográficos maravilhosos de newborn. Todo o conhecimento da Evelyn. Ela me ajuda muito pelos Então, deixa o nosso abraço também ao nosso JH, enorme que tá, né? Gente, fez 5 anos agora. Fez 5 anos, colocou óculos esses dias num evento que estávamos no Sicredi, porque falou, pai, eu quero ficar mais elegante. E ficou, elegantinho. Então, deixar um abraço, né, aos seus filhos maiores também, que Miguel e Vitória, né? Deixar um abraço a todos. Eu tenho um carinho muito grande e um prazer muito grande em ter sua amizade. Fique à vontade para a saudação de conclusão. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez ao Berec, e vamos comemorar, né, esses 60 anos de Telêmaco Borba olhando adiante, olhando os próximos 20 anos. Eu acho que é esse o caminho. Nós precisamos ter segurança administrativa e governamental aqui em Telêmaco para garantir um desenvolvimento equilibrado, reto, certo? Sem riscos. Eu diria, então, que os próximos 20 anos vão valer por 200 anos. Quem não acreditar, um dia pode até pegar essa nossa gravação e assistir, mas realmente vai ser diferenciado. Um abraço a todos e parabéns, Telêmaco Borba, e a toda a população da cidade, pelos nossos 60 anos de emancipação administrativa. Sucesso a vocês e um grande abraço. Feliz Telêmaco Borba, feliz vida para nós aqui. Para todos nós. Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Tchau, tchau.